no início da sessão hoje de tarde, senador, eu entrei no debate sobre a PEC, então agora venho falar sobre o tema que pretendia realmente abordar relativamente ao convite que recebi com mais outros dois senadores, senador Ciro Nogueira, senador Humberto Costa, que estiveram participando, junto com vários parlamentares de vários partidos, de um seminário de 2 dias e meio, muito intensos, que tratou da redução do consumo de bebidas alcoólicas até o ano 2025 em 10%, numa meta estabelecida pela Organização Mundial da Saúde. O Brasil já, de alguma maneira, está fazendo um dever de casa, mas precisa ainda avançar muito. Até porque, senador Eumano Ferrer, um dos impactos mais deploráveis ou perversos da associação do consumo de álcool com a direção de qualquer veículo, seja de uma moto, de um carro de passeio, de um caminhão, de uma van, de um ônibus, ela provoca um dano irreversível, que é o acidente com morte, ou um acidente com sequelas, e isso está representando um gasto para a Previdência Social e para a saúde de estimados 56 bilhões de reais. Mas o mais grave é que grande parte dos acidentes de automóveis ou de motos, especialmente, são de jovens da faixa de 18 a 30 anos. E é exatamente na flor da idade que essa juventude representa o maior risco e o maior número de acidentes. Hoje, as UTIs estão ocupadas por acidentados de motos, porque a vulnerabilidade do corpo sobre o acidente acaba realmente provocando uma situação absolutamente de descontrole sobre o veículo, e o jovem que está ali dirigindo não tem condições de se livrar do acidente. E a situação levou a Universidade de Georgetown, que fica em Washington, junto com o Centro de Liderança Pública, com sede em São Paulo, mas a própria Ambev, que é uma das maiores fabricantes de cervejas do mundo, a se unir num esforço para o que chama-se consumo inteligente da bebida. E lá estavam a academia, representantes da academia, um professor, o professor Arthur, da Universidade de São Paulo, especialista nesse setor, do efeito e do impacto do álcool sobre o comportamento das pessoas com a dosagem inadequada do álcool. Por mais que a pessoa esteja habilitada, e não há nenhum outro, digamos, uma outra forma de você evitar o efeito do álcool sobre a sua atitude na hora, por exemplo, de dirigir um veículo. Esse é um dos fatores graves. E o que mais me preocupou, senador Eumano Ferrer, é que hoje, no Brasil e no mundo, a iniciação à bebida alcoólica está entre 13 e 15 anos de idade. 13 e 15 anos de idade. E para conseguir chegar a esta meta dos 10% de redução até 2025, no Brasil e no mundo, nós só teremos sucesso se juntarmos políticas públicas, que são de governos, entidades especializadas da academia, as universidades, os centros médicos, a sociedade civil, que está organizada em ONGs ou outras iniciativas, as escolas, especialmente de nível médio e também universidade, e as famílias. Porque os lugares onde o jovem começa a beber, ele é estimulado pelo grupo, que tem a maior influência sobre aquele grupo, maior será o impacto para beberem nas festas, e hoje a gente vai em festas de 15 anos, em casamentos, em outras festas, que já os pais estão tendo controles sobre os organizadores para evitar e controlar e não permitir que menores consumam bebida alcoólica.
mas isso é difícil o controle de, numa festa de muita gente, controlar o consumo de bebida alcoólica. O que a gente vê, especialmente no interior, e eu vejo em cidades do interior do meu estado, senadora Lídia Zamata, é os jovens ficarem, você vê, literalmente embriagados. Mesmo que a família esteja ali, mas é uma coisa da questão do controle do consumo. E isso tem provocado uma preocupação muito grande, porque jovens que estão grávidas, jovens grávidas, ao consumirem álcool durante a gravidez, o impacto sobre o bebê que está ali em gestação. Então, se a gente examinando todos os impactos sobre isto, eu diria assim, uma coisa extremamente grave e preocupante. Eu me surpreendi porque um fabricante de bebidas, no caso cervejas, se preocupar com esse tema, eu entendi como uma responsabilidade social, porque você pode estar ali também criando um conceito, digamos, grave, de uma rejeição total de abolição. Não há maldade nenhuma em você beber com inteligência, fazer o consumo inteligente da bebida alcoólica. Como é que no estado da Bahia, como é da senadora Lídia Zamata, com aquele verão, às vezes escaldante, você não vai tomar uma cervejinha gelada? Agora, isso tem que ser feito na medida da sua capacidade, na medida do bom senso, do chamado consumo inteligente. Apenas aquela quantia necessária para você perceber que fez o consumo inteligente. Isso vale para um jovem muito mais, porque ele não tem, às vezes, a iminência do risco, ele não sabe avaliar risco, do perigo que significa aquele consumo do álcool. Então, esse evento eu trouxe, sou presidente da Fundação Milton Campos, que é vinculada ao Partido Progressista, o nosso presidente Ciro Nogueira lá presente, lancei a ideia de promover entre a juventude progressista, para a mobilização dos jovens, de um concurso para avaliar no Brasil inteiro e com um prêmio bem apreciável em valor, para a equipe ou individual, para que sejam oferecidas propostas para os jovens, porque não adianta nós aqui, adultos, sentados num ar refrigerado, chamando doutores, para estabelecer políticas para os jovens. A cabeça deles é diferente da nossa. Então, eles é que têm que oferecer a nós, eles, penso que terá muito mais validade, o jovem próprio, ele propor as medidas de políticas públicas e de vigilância permanente sobre esse tema, porque não adianta nós criarmos um enorme e bom programa e não termos a sequência da implantação de um programa dessa natureza. Eu lembro aqui casos de combate à dengue, que aqui se fez um programa espetacular aqui no Paranoá, e depois perdeu-se e Brasília voltou a ter uma incidência terrível de dengue e de chikungunya e também de zika vírus. Então, é essa necessidade de persistência de uma política pública que deve envolver o governo federal, os governos estaduais, as prefeituras municipais, mas, sobretudo, a comunidade. E eu até lembro, senador, que houve um caso lá de uma cidadezinha, Lagoa dos Três Cantos, do meu estado, uma cidade pequena, de colonização alemã, que as pessoas estavam muito obesas. E aí o prefeito teve a iniciativa de fazer um regime coletivo na cidade. Vamos emagrecer quantas toneladas? E aí todo mundo foi lá, os que quiseram participar, fizeram todo mundo se pesou antes de começar, educação com nutricionistas, com médicos, para fazer aquela participação, exercícios físicos, caminhadas, todo mundo junto. Foi impressionante. Bom, acabou, o sucesso foi tão grande disso que acabou no New York Times, chamando a atenção. As TVs americanas, porque nos Estados Unidos o problema da obesidade é uma coisa grave. Então, chamou a atenção aquela forma de fazer e que deu resultado. Só que depois o processo não deu prosseguimento. Então, o mal do nosso Brasil, hoje também do mundo, é que você faz, às vezes, uma política pública muito boa, mas não consegue dar sequência ou permanência. Às vezes, no caso de governos, o governo muda de partido e aí a gente acaba matando, mesmo sendo um projeto que não deveria ter ideologia, que não deveria ter partido, mas é um projeto de interesse da sociedade. E nós estamos muito preocupados, senador, que não é só o problema ir lá no seu estado, fiquei sabendo, ou no Nordeste todo, a questão de
acidentes com motos, que é outro problema grave e que precisa, igualmente, não só em relação ao consumo de bebida alcoólica, mas também a direção responsável da moto, porque a moto deixa a pessoa extremamente vulnerável. E eu aqui debati muito isso na Comissão de Assuntos Sociais, com os motociclistas, fizemos grandes audiências públicas aqui e até fiz uma proposta a pedido dos motociclistas, motoboys mais comumente, porque lá no seu estado, lá no Nordeste, a moto substituir o jerico, substituir o burrico, né? O jegue, melhor a palavra jegue, né? Que substituir o jegue. Hoje a moto faz tudo. Às vezes a gente vê umas fotos, transporta a família inteira numa moto. E às vezes a pessoa está de chinelo, não tem capacete. Então, ela não fica apenas o motociclista vulnerável, mas ele coloca em risco toda a família. E o que acontece com a moto? A cidade de maior violência com acidentes de moto é Boa Vista, capital de Roraima. O Norte e Nordeste são as regiões de maior incidência de acidentes com motocicleta. Então, da mesma forma, os revendedores, os fabricantes hoje estão, a Abraciclo, estão tratando de encontrar caminhos para reduzir a mortandade e os acidentes de motos que estão acontecendo e lotando as nossas UTIs. Então, nós temos que ter uma reação responsável, comprometida com esta solução. Então, eu fiquei agradecida pela oportunidade que tivemos. Já estamos trabalhando, já hoje falei com a executiva da Fundação para começarmos logo um trabalho. A Fundação faz um seminário de drogas por quê? Que foi feito com o Ministério da Justiça, de grande qualidade, isso há bastante tempo, e tem muita repercussão. Então, vamos fazer beber demais por quê? Então, fazer também nessa mesma linha, o Ministério Público que fiscaliza a ação das fundações dos partidos políticos, já pediu orientação também para essa finalidade. Eu acho que nós temos esse compromisso institucional e, por isso, eu fiz questão de dar esse testemunho aqui. Esse seminário foi sem custos para o Senado Federal. O convite foi da Universidade Georgetown, que foi fundada em 1789. O senhor, que é um educador, 1789. É impressionante os valores ali expressos. Mas também no ambiente universitário está aumentando o consumo de álcool. Então, também ali era o ambiente próprio para a gente estar discutindo essas questões. Para terminar, senador, eu aqui durante o dia hoje vi, e como senadora que tenho defendido as 10 medidas de combate à corrupção, sou contra o projeto que trata do abuso da autoridade, o PLS 280, sou contra esse projeto, a favor das 10 medidas de combate à corrupção, e eu também sou a favor do fim do foro privilegiado. Sou francamente fim do foro privilegiado, para todas as autoridades, todas. Nem o presidente da República, nem o presidente do Supremo, nem o presidente desta Casa, nem da Câmara, todas as autoridades, nem ministro, ninguém, nem senador, nem deputado. Mas tem que ser para todos, para que esse conceito de que ninguém está acima da lei prevaleça de fato. E eu tenho entendido sempre, no exercício da atividade parlamentar aqui, caros colegas senadores e senadoras, o poder não pode ter amigos. O poder não pode ter amigos. E quando tem amigos, se esses amigos incomodarem, e se o poder, e se o líder que exerce o poder não tiver uma atitude enérgica, corre sérios riscos de fragilidade política e institucional. O fato e o episódio que envolve, e aqui não sou uma senadora de oposição, apenas uma senadora independente, mas exatamente isso me dá autoridade para dizer para o presidente Michel Temer: presidente, o poder não pode ter amigos. O poder precisa ser exercido com isenção, com espírito republicano. E um ministro de Estado que se envolve numa denúncia grave tem que ser o primeiro a dizer: presidente, não quero lhe causar problema, peço demissão agora. Essa é a única forma de agirmos. E aí falar, mas esse é o terceiro presidente. Dilma demitiu 7 ministros em 2015. E fez bem. Fez o que ela chamava de faxina. E a sociedade toda aplaudiu. Eu quero dizer que a minha régua moral é a mesma quando Dilma fez isso ou quando agora acontece essa denúncia grave, lamentável, lamentável. E se não o governante não agir com rapidez, a contaminação de um episódio dessa natureza fica muito difícil para um governo
se manter forte e com credibilidade. Portanto, o presidente poder não pode ter amigos, por mais influentes que possam ser na sua ação no Congresso Nacional. Mas tudo tem que ter um limite e uma responsabilidade. E a responsabilidade é com moralidade no setor público, porque ela não admite outra atitude que não seja essa. Então, eu, com muita tranquilidade, digo isso, porque era a mesma posição que eu tive quando assinei a CPI para investigar Antônio Palocci, que foi o primeiro grave momento. Pessoa de maior influência do poder, e estava do lado da Presidente da República. E agora, o ministro que, envolvido nessas questões das denúncias graves, está do lado do gabinete do Presidente da República. Portanto, cara senadora Rosa de Freitas, o poder não pode ter amigos. O poder tem que ser exercido com isenção, com espírito republicano, com autoridade, por mais doloroso que possa ser da relação de amizade que o Presidente da República tem com o ministro. Mas eu não entendo, e não entendo que seja correto, exatamente a manutenção. Lamento que o ministro não tenha tido a generosidade também com o Presidente da República e com o país, de dizer, eu vou sair para mostrar que isso não é verdade. Itamar Franco, quando Presidente da República, afastou Henrique Argrives, Vossa Excelência era deputado federal. E lembra desse episódio. Afastou imediatamente. Henrique Argrives era o seu chefe da Casa Civil. Havia uma denúncia de que ele estaria manipulando o orçamento. Afastou enquanto a investigação prosseguisse. Terminada a investigação, eu digo, mano militar. E terminada a investigação sobre o caso Argrives, visto que ele não tinha nenhuma responsabilidade, era inocente, voltou para o cargo com muito mais força política e o presidente ficou, Itamar Franco, consagrado naquele ato como um gesto de grandeza política e de responsabilidade, como homem público que sabe separar a amizade do poder. Poder não pode ter amigos. Então, eu faço essa manifestação, porque hoje, durante a tarde toda, foi toda a pregação, e eu digo, até bate-boca. Se bate-boca resolvesse o problema do Brasil, até seria aceitável. Eu acho que não constrói. Eu prefiro abordar as questões como elas são, com a responsabilidade que tenho institucional, porque sou uma senadora independente. E, repito, a minha régua moral é a mesma para o meu correligionário, para o meu adversário político e para um presidente. E eu digo sempre aqui, eu votei o impeachment de Dilma não para tirar Dilma e botar o Temer. Eu votei pelos erros cometidos no governo Dilma. E os erros que ele cometer terão de mim a mesma atitude de cobrança e de crítica, porque é assim que eu entendo a minha responsabilidade perante os meus 3.442.000 eleitores do Rio Grande do Sul, que eu tenho a honra de representar aqui nesta Casa Legislativa. Muito obrigada, presidente Eumano Ferrer.